O self, ou si mesmo, é o arquétipo central da ordem, da totalidade do homem, representado simbolicamente pelo círculo, pelo quadrado, pela criança, pela mandala. O si mesmo é o centro e também a circunferência completa que compreende ao mesmo tempo o consciente e o inconsciente. A denominação de self não cabe unicamente a esse centro profundo, mas também à totalidade da psique. Ao decorrer dos tempos, os homens, por intuição, estiveram sempre conscientes desse centro. Os gregos os chamavam de daimon, o interior do homem. No Egito, ele estava expresso no conceito de alma-ba, e os romanos adoravam-no como o gênio, inato em cada indivíduo. Em sociedades mais primitivas, imaginavam-no muitas vezes como um espírito protetor encarnado em um animal ou feitiço. Toda a realidade psíquica interior de cada indivíduo é orientada, em última instância, em direção a este símbolo arquetípico do self. O si mesmo é o centro magnético do universo psicológico de Jung. Sua presença atrai a agulha da bússola do ego para o norte verdadeiro. Podemos pensar no si mesmo como uma entidade cósmica que emerge na vida humana e se renova interminavelmente em suas rotações através da psique. O si mesmo, uma entidade não psicológica transcendente, atua sobre o sistema psíquico para produzir símbolos de integridade, frequentemente como imagens de quaternidade ou mandalas, quadrados e círculos. A expressão por excelência da totalidade psíquica é a mandala. Palavra sânscrita significa círculo ou círculo mágico. O centro da mandala representa o núcleo central da psique, ou seja, o self, núcleo que é fundamentalmente uma fonte de energia. A energia do ponto central manifesta-se na compulsão quase irresistível para levar o indivíduo a tornar-se aquilo que ele é, do mesmo modo que todo organismo é impulsionado a assumir a forma característica de sua natureza, sejam quais forem as circunstâncias. Jung. O seu significado como símbolos da unidade e da totalidade é corroborado no plano da história e também no plano da psicologia empírica. O que à primeira vista parece uma noção abstrata, representa, na realidade, algo que existe e pode ser conhecido por experiência. A integridade constitui, portanto, um fator objetivo que se defronta com o sujeito independente dele. Jung. Para Jung, o conceito de si mesmo oferecia a melhor explicação que era possível oferecer para um dos mistérios centrais da psique, sua criatividade aparentemente milagrosa, sua dinâmica centralizadora e suas estruturas profundas de ordem e coesão. O sistema psíquico como um todo consiste em muitas partes. Pensamentos e imagens arquetípicas situam-se num polo do espectro, as representações de pulsões e instintos no outro extremo, e entre os dois encontra-se uma vasta quantidade de material pessoal, como memórias esquecidas e relembradas e todos os complexos. O fator que ordena todo esse sistema e o mantém unido e coeso é um agente invisível chamado si mesmo. Este é o que cria os equilíbrios entre os vários outros fatores e os ata numa unidade funcional. Em suma, o si mesmo é o centro e cabe-lhe a tarefa de unificar as peças, mas faz isso a uma distância considerável, como o Sol influenciando as órbitas dos planetas.
A sua essência situa-se além das fronteiras da psique. Nesse sentido, Jung diria que o si mesmo é infinito. Pelo menos, não podemos dizer, com base em provas empíricas, onde se localizam suas bordas. Isto foi o mais longe que Jung avançaria, conforme assinala em sua autobiografia, mas é certamente uma boa distância. As relações com o self. Hoje em dia, um número cada vez maior de pessoas, sobretudo as que vivem nas grandes cidades, sofre de uma terrível sensação de vazio e tédio, como se estivesse à espera de algo que nunca acontece. Cinema, televisão, espetáculos esportivos e agitações políticas podem distraí-las por algum tempo, mas, exaustas e desencantadas, acabam sempre voltando ao deserto de suas próprias vidas. Jung salientou que a única aventura real que resta ao indivíduo é a exploração da sua própria inconsciência. O alvo supremo de tal busca é a formação de um relacionamento harmonioso e equilibrado com o self. A mandala circular retrata esse equilíbrio perfeito. A tentativa para darmos à realidade viva do self uma porção de atenção cotidiana constante é como tentar viver simultaneamente em dois planos ou em dois mundos diferentes. Ocupamo-nos com as nossas tarefas exteriores, mas ao mesmo tempo mantemo-nos alertas às insinuações e sinais, tanto dos sonhos quanto dos acontecimentos exteriores que o self utiliza para simbolizar suas intenções, a direção para onde se move o fluxo da vida. Assim, durante a nossa vida exterior cotidiana, de repente se é envolvido em uma empolgante aventura interior e, pelo fato de ser única para cada indivíduo, não pode ser copiada ou roubada. De fato, cada vez que o ser humano volta-se honestamente para o seu mundo interior e tenta conhecer-se, não remoendo pensamentos e sentimentos subjetivos, mas seguindo as expressões da sua própria natureza objetiva, como os sonhos, mais cedo ou mais tarde o self emerge. A plena expressão e manifestação da personalidade leva uma vida inteira para desenrolar-se. O si mesmo emerge pouco a pouco, através de numerosos estágios do desenvolvimento, descrito por Jung como processo de individuação, tema que apresentaremos no próximo vídeo. Caso você tenha interesse em conhecer mais sobre o assunto, deixo aqui os livros que serviram de base para este vídeo. O intuito deste canal é despertar você para temas que o levem cada vez mais à compreensão de si próprio. No entanto, a tarefa de explorar a si mesmo só cabe e só é possível a você. Desejo a você boas leituras e boas reflexões. Até o próximo vídeo.